Feliz sábado, que bom mais uma vez aqui estarmos juntos, que bom ter a companhia de cada um de vocês. Na verdade, não sabemos quanto tempo mais iremos ter que fazer cultos dessa maneira, mas louvado seja o nome de Deus, porque ainda temos esse privilégio. Enquanto Ele nos dá esse privilégio, precisamos aproveitar, não apenas para mais uma live, porque lives tem muitas por aí, nas redes sociais, mas nós precisamos aproveitar esse momento para adorar o nosso Deus. Precisamos aproveitar e pedir a Ele que fale ao nosso coração. Eu quero desde já dizer para você que algumas pessoas elas estão nesse momento angustiadas, tá? Porque o ser humano ele não foi criado para viver isolado da maneira que nós estamos. Nós somos seres sociáveis e é natural que muitos, na verdade, entrem nessa angústia e alguns até em desespero. Mas louvado seja Deus, porque nós temos ainda a oportunidade de abrirmos a palavra. Então, se eu estou falando para você nessa manhã que está com esse desespero, com essa angústia, ore a Deus, para que a palavra realmente ela venha encontrar um lugar no nosso coração, no nosso interior, para que Deus fale com você, para que Deus conforte o seu coração. Ore neste momento comigo. Eu quero convidar então você a fechar os olhos e vamos pedir a Deus a iluminação da sua palavra, para que ao juntos estudarmos, ela venha realmente preencher o nosso vazio interior. Vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Deus, o privilégio que nos dás de mais uma vez termos o prazer, o privilégio, a alegria de estudarmos a tua palavra. Pai querido, não é uma simples live, é um culto de adoração ao teu nome. Por isso te rogamos, aceite a nossa adoração. Que o Espírito Santo, de uma maneira especial, ele tome posse da nossa vida. Que o Deus Espírito Santo, ele agora trabalhe em nossa vida, principalmente na nossa mente, Pai, para que ele venha nos confortar, que ele venha falar conosco, que ele venha preencher o nosso vazio interior. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra. Que a tua palavra venha nos alimentar, que ela venha nos fortalecer, que ela venha nos trazer muita esperança, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és um Deus que está sempre pronto a nos ouvir e nos atender da melhor maneira possível. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero então convidar você a abrir sua Bíblia. Abram a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no verso 3. Eu quero ler um verso apenas, que é o primeiro verso desse capítulo, que é onde está a nossa meditação dessa manhã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 1, diz assim, ó: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe, irmãos, esse é um dos versos mais conhecidos nossos. Todos nós conhecemos esse verso. Na verdade, nós gostamos da segunda parte agora, onde Paulo vai descrever o estilo, o tipo de homens que viverão nesses últimos dias, mas o sermão hoje não é sobre isso. Eu quero falar, irmãos, sobre os últimos dias. E o apóstolo, ele sabiamente, porque Timóteo era um filho de Paulo na fé. Os comentaristas bíblicos dizem que quando Paulo teve o primeiro contato com Timóteo, Paulo viu em Timóteo um jovem muito promissor e ele resolveu investir na espiritualidade de Timóteo. A verdade é que os comentaristas dizem que quando Paulo escreveu a primeira e a segunda carta para Timóteo, ele estava preso. Mas mesmo preso, como ele havia decidido investir na espiritualidade ou na vida espiritual de Timóteo, ele se acha no dever ou na obrigação de enviar orientações, de enviar conselhos e informações para Timóteo. A verdade é que as duas cartas, tanto a primeira como a segunda, ela é cheia ou recheada de conselhos. Mas o verso 1 que nós lemos é uma informação. Paulo agora vai dar informação para Timóteo sobre a maneira ou o tipo de homens que viveriam os últimos dias na terra. E ele, ao dar essa informação, ele diz assim: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Timóteo, não vai ser fácil de viver os últimos dias, porque serão dias difíceis. Como eu disse, irmãos, esse é um verso da Bíblia muito conhecido.
Isso não é novidade para muitos de nós, e talvez para nenhum de nós não é novidade, que os últimos dias seriam difíceis. Entendendo que os últimos dias seriam difíceis, por que reclamamos tanto? É uma boa pergunta. E eu quero pegar essa fala de Paulo a Timóteo agora e fazer uma comparação do que a serva do Senhor diz no livro Eventos Finais, na página 9. Olha a citação dela. O tempo presente é de especial interesse para todas as pessoas. Olha como ela começa. O tempo presente, o momento que vivemos, ela diz, é de especial interesse para todas as pessoas. E essas duas palavras, todas as pessoas, ela ainda detalha essas duas palavras. E ela vai dizer que é de interesse especial para todas as pessoas, e ela vai detalhando. Governantes, estadistas, pessoas que ocupam posições de confiança, autoridades, homens e mulheres pensantes de todas as classes. Esse tempo é de interesse para todas as pessoas, e agora ela vai detalhando quem são essas pessoas. Governantes, estadistas, pessoas que ocupam posições de confiança, autoridades, homens e mulheres pensantes de todas as classes. E ela termina a citação dizendo assim, ó, eles estão atentos ao desenrolar do que acontece ao nosso redor. Então as pessoas, esse momento é de interesse, ou de especial interesse, ela usa a palavra especial interesse para todas as pessoas, porque as pessoas elas querem saber o que vai desenrolar, o que vai acontecer ao nosso redor. O apóstolo Paulo, falando desse tempo, ele diz, o tempo será muito difícil, ou os últimos dias, diz ele, seriam muito difíceis. Entendendo isso, irmãos, nós precisamos pensar algumas coisas. A primeira delas seria assim, ó. No momento como esse que estamos vivendo, as pessoas têm interesse, despertam com facilidade nas pessoas o interesse do estudo das profecias. Hoje, se você coloca numa live que você vai fazer um estudo de profecias, aparecem muitas pessoas aparecem automaticamente. Porque no momento como esse, é natural despertar no ser humano o desejo de saber sobre as profecias. E é interessante que nós, adventistas, nós gostamos muito de profecias. Mas a pergunta é a seguinte, essa foi a minha pergunta da semana. Por que os seres humanos têm esse interesse, ou por que desperta o interesse dos seres humanos sobre profecias? Por que nós, adventistas, gostamos tanto de profecias? E aí talvez você esteja perguntando, pastor, mas é errado? Eu diria, não é errado. Mas a pergunta novamente eu faço, por que seres humanos nesses dias têm despertado tanto interesse sobre profecias? Por que as pessoas querem saber tanto de profecias? Eu recebi 2 convites para falar em Zoom. E os 2 convites que eu recebi, as pessoas disseram assim, que me fizeram um convite, pastor Odair, fale sobre profecia. E isso me fez essa semana estudar sobre esse assunto, é o tema que eu quero falar hoje para vocês. Por que o interesse tão grande nas profecias? Sabe, queridos, não há nada de errado despertar o interesse na profecia, mas há um erro muito grande só querer conhecer a profecia. Porque é muito bom quando você estuda a profecia, que você agora entende sobre a profecia, você entende a data que as profecias irão se cumprir. Isso é muito importante, é bom. Mas, queridos, isso não pode ser o mais importante. Porque eu diria para você, se esse momento terminar amanhã, se o nosso isolamento terminar amanhã, as pessoas que já entenderam a profecia, pronto, acabou, ponto final. Entender as profecias, saber o evento, saber as datas da profecia é muito importante. E nós, adventistas, gostamos disso. Mas isso não pode ser o mais importante, irmãos. E talvez você esteja perguntando, pastor, e o que é o mais importante? É uma boa pergunta, o que é o mais importante? O mais importante, meu irmão, é nós estarmos preparados para o cumprimento da profecia. Infelizmente, a maioria das pessoas que despertam interesse sobre profecias, elas não estão preparadas para o cumprimento da profecia. As pessoas despertam interesse em querer saber a data, o evento, querer saber tudo sobre a profecia. Mas elas não se preparam para o cumprimento das profecias. E quando nós lemos na Bíblia, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
O apóstolo disse, isso é profético, isso é uma profecia. Os últimos dias da terra serão dias difíceis, ou extremamente difíceis. Nós sabemos dessa profecia, mas a pergunta é, você se preparou para esse momento? Então não é saber a profecia, queridos, é nós estarmos preparados para o cumprimento da profecia. Isso é o mais importante. Estar preparados para o cumprimento da profecia. Como adventista do sétimo dia, nós sabemos muito sobre profecia. Mas você quer ver uma coisa? Quanto é que nós temos sido negligentes com relação ao preparo? Eu quero aqui trazer com você uma profecia muito conhecida nossa, inclusive nós estudamos isso o trimestre passado na lição da escola sabatina. A profecia da estátua, do sonho de Nabucodonosor. Ali o profeta então foi interpretar aquela profecia da estátua. E ele disse, Nabucodonosor, Deus mandou te dizer que você é a cabeça de ouro, você é a cabeça da estátua. Mas Deus mandou te dizer, Nabucodonosor, que você não vai reinar para sempre. Depois de você, Nabucodonosor, vai vir um outro reino. E aí o profeta foi descrevendo, irmãos, as partes diferentes daquela estátua, do sonho de Nabucodonosor. E quando chegamos aí ao estudo, irmãos, nós entendemos que nós estamos hoje aos pés da estátua. Todos os reinos caíram, caiu Babilônia, caiu os Medos e Persas, caiu a Grécia, caiu Roma, caiu. E hoje nós estamos aos pés da estátua. E naquele dia Daniel disse para o rei Nabucodonosor, rei, aquela pedra que foi alçada lá do alto, sem auxílio de mãos, é um recado que Deus mandou para você, é uma mensagem que Deus mandou para você. Deus mandou te dizer, rei, que todos os reinos dessa terra irão cair. Mas aquela pedra, rei, que foi lançada aos pés da estátua, que destruiu a estátua, a mensagem de Deus é, ele vai fundar um reino que nunca mais vai ter fim. Irmãos, isso não é novidade para nós. Nós estamos nos pés da estátua. E a pergunta é, se Deus tivesse fundado o reino dele ontem, se Jesus tivesse voltado ontem, agora você estaria no céu? Se essa profecia tivesse, essa pedra tivesse destruído todos os reinos da terra, Jesus tivesse voltado agora, você estaria no céu? Meus irmãos, o despertamento, o interesse pelas profecias é bom, mas não é tudo. Nada adianta conhecer a profecia se eu não estou preparado para o cumprimento da profecia. E nós conhecemos a profecia. O problema é que não temos tido interesse. O problema é que temos sido negligentes com relação ao cumprimento da profecia. Essa pedra, irmãos, que foi lançada, segundo Daniel, aos pés da estátua, é o reino de Jesus. É o reino que um dia Jesus permitiu que nós conhecêssemos ou soubéssemos sobre esse reino. É um reino que nunca mais vai ter fim. Jesus, ele mandou dizer isso para a gente. Mas, infelizmente, nós temos sido relaxados. Infelizmente, temos negligenciado com relação ao cumprimento da profecia. E quem sabe, se você tivesse morrido ontem, você morreria perdido. Por isso, não é saber a profecia, não é saber o evento, não é saber as datas. É estar preparado. É estar preparado. Nada adianta conhecer a profecia se você não se prepara para o cumprimento dela. Então, se você tivesse morrido ontem, morreria perdido. E o apóstolo, irmãos, o verso que lemos diz assim, ó, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu li um autor, e eu gostei muito do que ele diz, uma frase, eu coloquei aqui no sermão. Ele diz assim, ó, como igreja, nós temos abundância de palavras. Nós temos abundância de palavras, mas nos falta o óleo do Espírito. Eu achei essa frase, irmãos, comovente, essa frase mexeu comigo. Como membros de igreja ou como igreja, temos abundância de palavras, mas nos falta o óleo do Espírito. Meus irmãos, o óleo do Espírito não pode faltar. Não pode faltar o óleo do Espírito. Não é ter abundância de palavra, não é conhecer profecias.
óleo do Espírito. O que serve conhecer ou ter abundância de palavras, se não tivermos o óleo do Espírito? E essa semana, irmãos, relembrando a fala desse autor, eu quis parafrasear essa fala dele. E essa fala parafraseada, ela ficou assim, ó. Temos conhecimento das profecias, mas não temos estado preparados para o cumprimento das mesmas. Temos o conhecimento das profecias, mas não nos preparamos para o cumprimento delas. O que adianta? Temos abundância de palavras, mas nos falta o óleo do Espírito, nos falta o fogo do Espírito. Ah, meus irmãos, essa semana na minha meditação pessoal eu pedi a Deus, meu Deus, eu quero entender a profecia, mas eu preciso estar preparado para o cumprimento delas. Mas se um dia, Senhor, eu não entender a profecia, por favor, me ensine a estar preparado. Porque estar preparado é muito mais importante do que conhecer a profecia, queridos. Pastor, e como é que se prepara? Sabe, Jesus um dia estava com os discípulos lá no Getsemane. E a Bíblia diz que ele dividiu o grupo dos discípulos em 2 grupos. E para os 2 grupos ele deu uma ordem. E a ordem era: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como é que se prepara, queridos? A serva do Senhor diz que Jesus era batizado diariamente. Diariamente, ela diz, Jesus era batizado com o Espírito Santo. Todos os dias, ele era batizado com o Espírito Santo. E aí, pegando a fala dela, pegando o que Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Infelizmente, irmãos, por 3 vezes a Bíblia diz que Jesus retornou ao lugar onde os discípulos estavam. Por 3 vezes. E as 3 vezes a Bíblia diz que eles estavam dormindo. E eu quero agora fazer uma analogia, irmãos, desses discípulos dormindo com a igreja hoje. Infelizmente é a mesma coisa. Por 3 vezes Jesus retornou lá, eles estavam dormindo. E assim também está a igreja. Assim também está a membresia. Assim também, infelizmente, estão muitos líderes. Eles estavam dormindo, a Bíblia diz. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, Jesus disse, para que não entreis em tentação. Então, irmãos, essa semana, pensando sobre isso, eu tenho pedido a Deus misericórdia. Porque eu não posso apenas ter abundância de palavras. Eu preciso ter o óleo do Espírito. Eu preciso ter o fogo do Espírito. A abundância de palavras podem ser retirados. O que não pode faltar é o óleo do Espírito, irmãos. O que não pode. Ellen White chega a dizer, irmãos, que se Pedro não tivesse dormido lá, ele não teria negado Jesus por 3 vezes. Ela chega a dizer isso. Meus irmãos, se nós dormirmos, nós iremos negar o nosso mestre. Se nós dormirmos, nós iremos negá-lo. E não podemos negar o nosso mestre. Isso fez com que Pedro sofresse muito, até mesmo nos últimos momentos de vida. Isso não saiu da mente dele, porque ele dormiu, ele negou. Temos abundância de palavras, mas nos falta o óleo do Espírito. Que triste, irmãos, que triste. Nós não podemos deixar faltar o óleo do Espírito, porque a nossa carne é fraca. Mas louvado seja o nome de Deus, porque o Espírito está pronto. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar forças para vencermos. Mas nós não podemos só deixar faltar o óleo do Espírito. Olha o que aconteceu com as virgens, ou as 5 virgens nécias, porque elas deixaram faltar o óleo do Espírito. O noivo chegou e elas não tinham óleo. Aqueles que não têm o óleo do Espírito, quando o noivo aparecer, estarão perdidos.
temos abundância de palavras, mas diz o autor, nos falta o óleo do Espírito. E em nome de Jesus eu digo para você, porque essa foi a minha oração. Eu mandei uma mensagem antes, dizendo que a mensagem que eu ia falar, ela mexeu muito comigo essa semana. E eu disse a Deus, Senhor, por favor, não permita que me falte o óleo do Espírito nunca, porque ele não pode faltar. Não pode. A serva do Senhor, irmãos, falando ou comentando sobre esse verso de Paulo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ela diz assim, ó, as forças do mal estão se organizando e consolidando. Elas estão se fortalecendo para a última crise. Grandes mudanças estão prestes a acontecer no mundo. E os acontecimentos finais, ela diz, serão rápidos. As forças do mal, o exército de Satanás, eles estão se organizando, se consolidando, se fortalecendo para a última cartada. Satanás está vivo, irmãos, para dar a última cartada. E a última cartada de Satanás, a Bíblia diz, ele vai levar quase todos. Quase todos. A Bíblia diz, irmãos, que a última cartada é para levar quase todos. E ela diz que as forças do mal estão se organizando, se consolidando, se fortalecendo para a última cartada, para dar o checkmate. E ela diz, os últimos acontecimentos, os acontecimentos finais, eles serão rápidos. Eu quero chamar a atenção de vocês. Deus, na sua grande sabedoria, queridos, Ele permitiu que nós vivêssemos esse momento. Nós não podemos nunca reclamar desse momento. E aí talvez você esteja perguntando, pastor, você não quer voltar para a igreja? Eu quero. Mas essa semana, irmãos, nós tivemos um PGP com os pastores. E eu disse para eles, eu abri meu coração dizendo assim, olha, hoje eu não estou mais preocupado com a abertura da igreja. Eu não estou mais, essa não é mais a minha preocupação. Se abrir, amém. Mas essa não é a minha primeira preocupação. No início foi, mas hoje não mais. Por que eu estou preocupado? Eu disse para os meus amigos pastores, eu disse a ele, a minha preocupação é com os membros do meu distrito. Porque se eles só sabem ser cristão lá na igreja, eu tenho um problema grave. Se eu não sei ser cristão fora da igreja, eu estou num problema gravíssimo. E muitos de nós só sabemos ser cristão com a igreja aberta. Muitos de nós perdemos a fidelidade ao nosso Deus quando a igreja está fechada. Cristãos que só sabem ser cristãos na igreja aberta não podem ser chamados de cristãos. Porque dias chegarão, irmãos, que fecharão as portas da nossa igreja. Elas serão fechadas. O diabo está se fortalecendo, ele está se organizando para dar a última cartada. E nós pensamos em muitas coisas, mas não temos pensado naquilo que é prioridade para a nossa vida. Eles estão se organizando, o mal está se organizando, eles estão se fortalecendo para dar a última cartada. Que não podemos, queridos, ser cristão ou querer ser cristão de igreja aberta. Por isso eu disse para os meus amigos pastores, eu disse a eles, eu quero abrir meu coração para vocês. Eu não sei mais se é a igreja aberta que eu quero. Eu não sei mais. Mas o que eu quero é ser fiel a Deus com a igreja aberta, mas ser muito fiel com a igreja fechada. Eu preciso disso. Eu preciso, meu irmão, que você tome a decisão de ser fiel a Deus com a igreja aberta, mas ser fiel a Deus com a igreja fechada. A igreja é você. Eu sou a igreja. Eu não posso colocar 4 paredes como igreja e só ser cristão lá dentro. E essa semana, irmãos, no meu PGP, eu fiz uma pergunta para os meus colegas pastores. Eu disse para eles, eu tenho respondido todos os dias, meus amigos, uma pergunta. Por que eu quero que a igreja abra? Eu queria que você parasse e pensasse nessa pergunta. Por que você quer que a igreja abra? Porque você tem que dar uma resposta positiva para essa pergunta. Por quê? Se não positiva, pelo menos seja honesto.
Por que você quer que a igreja abra? Simplesmente para encontrar seus amigos? Simplesmente para ir para lá ouvir louvores? Por que você quer que a igreja abra? Seja honesto na resposta. E se a resposta, irmãos, não for aquela que deveria ser, peça a Deus misericórdia. Peça a Deus misericórdia e peça a Ele para te ajudar. Porque não brinque de ser cristão. Não brinque de religião. Não brinque de cristianismo. Porque as forças do mal estão se organizando, estão se consolidando, estão se fortalecendo para vir com o último engano. Os acontecimentos finais, ela termina dizendo a citação, serão rápidos. Serão rápidos. E o apóstolo diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando você lê na Bíblia que os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, o que você pensa? O que seria tempos difíceis para você? Seria momentos dentro da igreja louvando, cantando, exaltando, só isso? O que seria tempos difíceis na sua mente? Seria um momento sem dores, sem pestes, sem doenças contagiosas, sem tristezas, sem choro, sem câncer, sem a falta de amor, sem ódio, sem engano, sem a queda dos poderes, sem a politicagem, sem a crise econômica, sem angústia, sem desespero? O que seria momentos difíceis ou tempos difíceis na sua mente? Eu quero dizer uma coisa para você. Nada disso que citei acontece se o momento for difícil. Ao contrário, em momentos difíceis, são muitas dores que os humanos passam. Em momentos difíceis, os seres humanos são acometidos com pestes. E essa palavra pestes está dentro da Bíblia, irmãos. Mas se você for no original buscar, essa palavra também pode ser traduzida como doenças contagiosas, que é o contexto que nós estamos hoje. A Bíblia já dizia que virá pestes, mas ali pode ser traduzido também como doenças contagiosas. Momentos difíceis. Mas a Bíblia já dizia para mim e para você, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Crise econômica. A Bíblia já dizia, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso não é novidade para a gente. O problema, irmãos, é que nós estamos tentando colocar a nossa mente em tempos difíceis, lemos na Bíblia, tempos difíceis. Nós queremos, irmãos, viver sem problemas. Problemas existem quando se tem tempos difíceis. É natural isso acontecer. Porém, não basta conhecer a profecia. É preciso se preparar para o cumprimento da profecia. E é interessante, irmãos, que durante toda a história da igreja cristã, toda a história da igreja de Deus, na verdade, Deus sempre mandou avisar, Deus sempre deu a mensagem certa. A serva do Senhor, irmãos, comentando sobre isso ainda no livro Eventos Sinais, na página 10, ela diz assim, que um dia Deus mandou advertir Noé que ele iria enviar um dilúvio. E Noé ouviu a mensagem, a orientação profética. E chegou o dia que Deus falou, Noé, entra na arca. Noé entrou na arca. A Bíblia também conta que um dia Deus iria destruir Sodoma. E ele mandou avisar Ló, Ló, saia de Sodoma com a sua família. E a Bíblia diz que Ló obedeceu a orientação divina e saiu da cidade. Saiu daquele lugar. A Bíblia diz também, irmãos, que Jesus, antes de ir embora, antes de ascender ao céu, ele disse aos seus discípulos assim, quando vocês ouvirem falar da destruição de Jerusalém, fujam de Jerusalém, não fiquem em Jerusalém. E a Bíblia diz, irmãos, que os discípulos de Cristo, quando eles ouviram falar, eles lembraram do que Jesus havia dito, e eles fugiram, e aqueles que fugiram de Jerusalém escaparam. Porém, Jesus disse assim para mim e para você, daí nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas a pergunta é, como que você tem ouvido? Como que você tem recebido essa mensagem? Daí eu vou destruir essa terra. Como é que eu tenho recebido essa mensagem? Noé se salvou porque obedeceu e entrou na arca.
Ló se salvou porque saiu da cidade. Os discípulos se salvaram porque fugiram de Jerusalém. Mas eu e você, como é que nós temos recebido a mensagem? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar. E Ele mandou nos avisar, irmãos. Dias difíceis estão vindo. Dias difíceis virão. Prepare a tua vida, prepare a tua casa. Dias difíceis virão. Nós não podemos mais ficar pensando, irmãos, em voltar à normalidade para irmos passear no shopping, para irmos passear com a nossa família. Nós não podemos mais ficar pensando nisso. Mas à luz da Bíblia, o cumprimento da profecia é que as coisas, cada dia mais, elas irão piorar. Cada vez mais elas irão ficar mais difíceis. Na página 11 do livro Eventos Finais, a serva do Senhor diz assim, ó, muitos há que não compreendem as profecias referente aos nossos dias. E eles precisam ser esclarecidos. Eu quero dizer para vocês, essa citação me levou a fazer essa mensagem de hoje. Ela me deu uma motivação para fazer essa mensagem de hoje. Vou repetir, muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias. Dias de tempos difíceis. Muitos existem, segundo ela, que não compreendem as profecias dos tempos difíceis. E eles precisam, daí, ser esclarecidos. Tempos difíceis. Tempos complicados. Tempos onde, irmãos, vamos tirar o direito de irmos para o templo adorar a Deus. Vamos tomar a palavra de Deus. Vamos tirar os direitos de ir e vir. A Constituição diz que é isso, mas vamos tirar esse direito de ir e vir. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa que essa semana, estudando essa mensagem, me chamou muito a atenção. A serva do Senhor, irmãos, ela diz que antes do tempo de angústia, virá um pequeno tempo de angústia. Antes do tempo de angústia, virá um pequeno tempo de angústia. E essa semana, pensando nisso, eu falei, por que antes do tempo de angústia, Jesus deixou que viesse, ou que venha, um pequeno tempo de angústia? E eu, irmãos, não tenho tido outra maneira de pensar a não ser essa. Jesus nos ama e Ele quer tanto nos salvar, que antes do tempo de angústia, Ele permitiu que nos viesse um pequeno tempo de angústia. E eu queria que você pensasse agora. Esse momento em que nós estamos vivendo, quem sabe, é o começo desse pequeno tempo de angústia. E alguém disse assim, se nós não podemos correr com os que vão a pé, como que correremos com os que vão a cavalo? Eu vou parafrasear isso com o tempo de angústia e o pequeno tempo de angústia. Se nós, irmãos, não sabemos como nos portar no pequeno tempo de angústia, como é que vamos nos portar no tempo de angústia? Queridos, tempo de angústia virá, mas antes, na sua bondade, Deus permite que nós vivamos um pequeno tempo de angústia. E eu quero pedir a você, porque foi o que eu fiz essa semana, que agradeça a Deus por ter nos dado o privilégio de já poder viver um pequeno tempo de angústia. Um pequeno tempo de angústia, queridos, precisa ser um momento bem reflexivo. Precisa ser um momento em que devemos pensar muito. Pastor, pensar em quê? Pensar na minha vida cristã. Pensar no meu estilo de vida. Pensar se eu morrer hoje. Pensar se Jesus voltar hoje. Pensar como é que eu estou levando ou considerando a mensagem que eu conheço. Pequeno tempo de angústia, irmãos, é o amor de Deus dizendo para mim e para você, daí você não pode ficar fora do céu. Ou daí sai dessa vida que você está vivendo, porque essa maneira de viver não vai deixar você vir ao céu. Ou daí repense a sua vida, porque essa maneira que você está vivendo, ou daí
Você não suporta um tempo de angústia? Ou daí tempo de angústia? Não tem Espírito Santo? Você sabe muito daí. Mas você não tem se preocupado em ter o óleo do Espírito. Hoje, no pequeno tempo de angústia, enquanto você tem a oportunidade de ter o óleo do Espírito, por que você não aposta do óleo do Espírito? Ou daí em tempo de angústia não tem mais Espírito Santo. Ele já foi embora. E se hoje está desse jeito no pequeno tempo de angústia, como é que você vai estar daí no tempo de angústia? Queridos, a Bíblia, quando fala sobre o tempo de angústia, ela diz assim, que esse tempo de angústia virá e nunca houve na terra algo igual. Será um tempo de angústia como nunca houve na face da terra. Nunca houve. Mas aí a Bíblia diz, e será salvo todos aqueles que estiverem com o nome no livro. A pergunta é, o seu nome está no livro? Serão salvos aqueles que estiverem com o nome no livro. E é interessante, meus irmãos, que a serva do Senhor que fala sobre esse pequeno tempo de angústia, e aí ela fala, comenta agora sobre o tempo de angústia. Só que entre os dois, o pequeno tempo de angústia e o tempo de angústia, tem esse intervalo aqui. E ela diz assim, sabe o que ela diz? Nesse intervalo vai vir um tempo de paz. Todas as vezes, irmãos, que eu ouço alguns pastores dizendo sobre, olha, depois desse momento vai vir um tempo de prosperidade. Eu só fico pensando nisso que a serva do Senhor diz. Um pequeno tempo de angústia, e nesse intervalo, ela diz, vai vir um tempo de paz. Só que, a Bíblia diz, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, virá repentina destruição. Pode ver? Um pequeno tempo de angústia, e nesse intervalo, paz. Um tempo de paz, ela diz. Só que a Bíblia diz que quando ouvirmos falar de paz e segurança, virá repentina destruição, uma rápida destruição. Eventos Finais, página 11, ela diz assim, Deus estabeleceu um dia para dar um fim à história desta terra. Na agenda de Deus, Ele já estabeleceu o dia para dar um fim à história dessa terra. O profeta Daniel, irmãos, diz que a pedra que vai ser jogada ou lançada aos pés da estátua, a estátua, irmãos, vai cair, todos os reinos dessa terra cairão, mas Deus vai fundar o reino dele, que nunca mais vai ter fim. Eu quero ir para o fim da mensagem dessa manhã, mas eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5. Eu quero ir para o fim, então, irmãos, lendo com vocês Tiago, capítulo 5. A partir do verso 1, Tiago 5, a partir do verso 1. Diz assim, atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, que há de ser devorados com fogo. As vossas carnes, tesouros vocês acumularam para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que foi retido com fraude, agora estão clamando. Os seus clamores, os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm vivido regaladamente sobre a terra,
Vocês têm vivido nos prazeres, têm desengordado os vossos corações em dias de matança. Vocês têm condenado e matado os justos, sem que ele faça resistência. Irmãos, esses versos falam da situação da terra, de um mundo capitalista, onde o rico explora o mais pobre. Mas eu quero ler, irmãos, lendo essa semana, esses versos na Bíblia, a mensagem, eu fiquei assim bem pensativo, porque a Bíblia, a tradução da mensagem, que é uma linguagem mais contemporânea, ela traduziu assim, ó: ricos e arrogantes podem começar a chorar. Vocês precisam derramar baldes de lágrimas, porque o dinheiro de vocês é tudo de corrupção. Suas roupas estão marcadas com o cheiro de podridão. O luxo de vocês é como um câncer. As riquezas de vocês foram acumuladas de maneira extorquida. Vocês exploraram os trabalhadores. Vocês manipularam a justiça em favor de vocês. Vocês condenaram e mataram muita gente inocente. Vocês saquearam a terra, mas agora vocês serão exterminados. Sabe, eu quero terminar, irmãos, porque essa é a situação da terra hoje. A pessoa é rica e quanto mais rica ela quer ser. Para obter, para ter, para ganhar, elas estão vendendo a própria alma. Essa é a situação da terra, e Tiago já falava sobre isso. Mas existe um grupo, irmãos, e esse grupo são aqueles que foram explorados. Esse grupo clamou, gemeu, pediu socorro. E a Bíblia diz que o socorro, o gemido desse grupo que foi ou está sendo explorado, chegou aos ouvidos de Deus. E Deus então, irmãos, vai fazer justiça, porque esse grupo foi explorado por aqueles que foram seus exploradores. Então o gemido, o grito deles, a Bíblia diz, chegou aos ouvidos de Deus, e Deus vai fazer justiça. Mas Tiago, irmãos, ele manda um recado para mim e para você, que eu quero ler na íntegra esse recado, que está aí nos versos 7 e 8 do capítulo 5. Ele diz assim, ó: mas irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Verso 8: sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu iria parafrasear dizendo assim, ó: Jesus está voltando. Tenha o coração fortalecido, sejam pacientes, porque Ele está vindo. Louvado seja o nome de Deus. Sede paciente, Tiago diz. Espere mais um pouco, aguarde mais um pouco, não perca a fé agora. Assim como o fazendeiro, ele trabalha a terra, Tiago faz essa comparação, ele trabalha a terra, ele prepara tudo, ele planta, ele fica esperando a chuva, fica torcendo para a chuva cair, para que ele tenha boas plantações. Tiago diz, assim como o fazendeiro, faça a mesma coisa, prepare a terra, que é a tua vida, ande da maneira que Deus espera, prepare tudo e aguarde, porque Ele está vindo. Tenha o coração fortalecido, seja paciente, Ele está vindo. Aprenda a esperar mais um pouco, fortalecer o vosso coração, porque a qualquer momento Ele vai chegar. E Ele diz, a vinda do Senhor está próxima. Eventos Finais, página 12, a serva do Senhor diz assim, ó: perto está o dia que será decidido para sempre o destino das pessoas nesta terra. Perto está o dia, está chegando o dia em que vai ser decidido o destino, o final da história de todas as pessoas nessa terra. Ainda na página 11 ela diz mais: as solenes verdades que foram dadas em sua ordem no Apocalipse deve ocupar o primeiro lugar no espírito, no coração do povo de Deus. As solenes verdades que foram dadas. E eu quero terminar, irmãos, com essas solenes verdades que foram nos dadas no livro de Apocalipse. Eu quero terminar. Por isso eu quero convidar você para irmos para o livro do Apocalipse.
Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Ela diz que essas solenes verdades que foram nos dadas no livro de Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no coração do povo de Deus, no nosso coração. E eu quero terminar com duas verdades. Na verdade, são muitas verdades que tem aqui, irmãos. Mas eu quero apenas descrever duas verdades que estão dentro desse livro. E ela diz que essas verdades precisam ocupar o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. E eu poderia aqui colocar muitas verdades que precisam ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Mas eu quero nessa manhã terminar com apenas duas dessas verdades. E a primeira está no capítulo 8, no verso 1, onde está escrito assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Eu amo, irmãos, ler isso aqui, principalmente depois que eu entendi isso aqui. A serva do Senhor comentando sobre o silêncio do céu, ela diz, irmãos, que o silêncio do céu é porque Jesus vai convidar toda a comitiva do céu, e eles virão, irmãos, em peso para buscar os seus filhos. O céu vai ficar em silêncio, porque lá não vai ficar ninguém. Todos eles virão. O céu vai ficar em silêncio, porque a comitiva de Jesus virá em peso buscar os seus filhos fiéis. E ela diz, irmãos, que as verdades do livro de Apocalipse precisam ocupar o primeiro lugar no meu coração. Eu quero deixar essa verdade. São muitas verdades que estão aqui implícita e explícita nesse livro, mas eu quero deixar com você essa verdade. O céu vai ficar em silêncio, porque a comitiva em peso do céu vai vir para essa terra para buscar os seus filhos fiéis. Está chegando o dia do silêncio no céu. O dia do céu ficar em silêncio está chegando. E essa verdade precisa ocupar o primeiro lugar no meu coração, no seu coração. Mas como eu disse, eu quero deixar com vocês duas verdades desse livro, que ela diz que precisam ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Por isso eu quero que você vá para o último capítulo do livro de Apocalipse, o capítulo 22. Apocalipse 22. E eu quero ler, aqui tem muitas verdades, mas eu quero ler apenas mais uma, como eu disse. E a verdade que eu quero ler no capítulo 22 está no verso 12. Apocalipse 22, verso 12. Olha a outra verdade que precisa estar ocupando o primeiro lugar no nosso coração. Ela diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele diz: eu estou chegando, eu não vou demorar, eu estou vindo, eu estou chegando, e comigo está o galardão, comigo está a recompensa, e eu vou retribuir cada um. Sabe, irmãos, é muito bom quando a gente pensa no galardão como algo muito bom para a gente. Porém, eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Jesus está trazendo dois tipos de galardão, ou dois tipos de recompensa. Ele está trazendo a recompensa dos salvos, que eu e você nós precisamos receber essa recompensa. Mas ele também está trazendo a recompensa dos perdidos. E aonde é que isso está escrito, pastor? Dentro desse verso. Porque está escrito assim, ó: ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. As obras não salvam, mas as obras, elas fazem parte da balança da salvação. Os que tiverem feito aquilo que Jesus disse que é para se fazer, receberá o galardão da salvação. Mas aqueles que não fizeram também receberá o galardão ou a recompensa da perdição. Mas ele vai trazer dois tipos de recompensa: recompensa para os salvos, vida eterna; recompensa para os perdidos, perdição eterna. Esse dia, irmãos, todos receberão a recompensa, de salvo ou de perdido. Louvado seja o nome de Deus. Como diz a serva do Senhor, essas mensagens registradas ou contidas nesse livro, elas precisam ocupar o primeiro lugar no nosso coração.
eu quero dizer para você, entendendo que Deus vai trazer 2 tipos de recompensa. Qual que você vai receber? Qual que você vai receber? Meu irmão, que loucura será? Tanto tempo na igreja, e nas horas, ou nas últimas horas, nos últimos dias, fica fora do céu. Quão terrível será conhecer tanto sobre as profecias, saber que as profecias se cumpriram, principalmente a que eu comecei falando, a de Daniel, daquela estátua do sonho de Nabucodonosor, saber que todos os reinos caíram, mas na hora, irmãos, do último reino ser fundamentado, um reino eterno, fica fora desse reino. Que terrível! Mas eu louvo a Deus, porque Ele é o Deus da segunda chance. Porque nós não morremos, estamos vivos. Eu louvo a Deus porque ainda não voltou, porque nós temos mais uma oportunidade. Mas hoje é o dia, agora é o momento, a oportunidade é dada agora e ela precisa ser aceita ou recebida agora. É por isso que eu não posso terminar a mensagem essa manhã sem fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo para você. Esse apelo que eu quero fazer para você, eu confesso, foi o que eu fiz para mim essa semana. Eu disse para o meu Deus, eu não posso, Senhor, receber recompensa diferente da salvação. A minha recompensa, meu Deus, precisa ser a recompensa da salvação. Por isso, Pai, eu te digo, eu abro mão de qualquer coisa. Eu estou disposto a me desprender de qualquer coisa. Mas, por favor, me salve, Senhor, me salve. Porque eu não quero conhecer a profecia. E quando a profecia se cumprir, eu não estou preparado para o cumprimento da mesma. E da maneira que Daniel disse, irmãos, a profecia se cumpriu. Os reinos passaram. E só falta agora o último reino. Eu penso que é irracional conhecermos a profecia, mas não se preparar para o cumprimento da profecia é irracional. É por isso que, entendendo que daqui uns dias, irmãos, a pedra vai ser lançada aos pés da estátua. Daqui uns dias Jesus vai vir fundar o reino sempre eterno, o reino que nunca mais vai ter fim. Eu me candidatei. Meu Jesus pode bater, carimbar o meu passaporte, porque Odaí vai ser um súdito do teu reino. Odaí vai morar nesse reino. E Odaí está disposto a abrir mão de qualquer coisa. Mas eu serei um súdito no reino do meu Jesus. Você também aceita? Você também agora faz esse compromisso com Deus? Você quer se comprometer? Você quer que Ele bata o carimbo no seu passaporte? Diga para Ele agora: Senhor, permita que eu seja um súdito do teu reino. Eu estou cansado dos reinos da terra, Senhor. Eu estou cansado da politicagem dessa terra. Eu preciso ser um súdito do teu reino. Vivendo nesse reino, seremos aqui apenas forasteiros, porque o nosso reino é o reino que nunca mais vai ter fim. Nós vamos ouvir uma música agora, a Priscila vai cantar para a gente, falando sobre esse reino. E se é do teu desejo, enquanto ela espera o projeto, ore a Deus, peça a Ele para confirmar a sua decisão nesta manhã. Que Deus então nos abençoe na nossa decisão. Que existe um céu.
Deus seja louvado. Entendendo que o exército do mal está se organizando, está se fortalecendo, que nós também venhamos nos organizar, venhamos nos fortalecer, venhamos nos preparar, porque eles virão, mas nós temos um protetor que nunca perdeu uma guerra, nós temos um Deus que é vencedor por natureza. Eles prepararam, se fortaleceram, arquitetaram para vir guerrear contra nós, mas não estamos sozinhos. A Bíblia diz que se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra. A Bíblia diz que 1000 cairá do nosso lado e 10.000 ao nosso direito, mas não seremos atingidos. A Bíblia diz que o nosso exército é maior. A Bíblia diz que a pessoa mais débil, mais fraca, basta ela pedir ajuda. Se preciso, Deus vai mandar o exército em peso. E se o exército em peso ainda não conseguir, Ele mesmo virá. Ele vem para defender os seus filhos. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Confiemos nisso. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque ainda podemos, mesmo vivendo esses dias difíceis, complicados, ainda podemos estudar a tua palavra. E quão bom é estudarmos a tua palavra. Ela nos enche, Senhor, de certeza, ela nos dá segurança, ela renova a nossa fé, ela nos enche de esperança, ela nos motiva, ela nos fortalece, ela nos deixa certo, Senhor, que é só um pouco mais, só um pouquinho mais. Daqui uns dias nós veremos Jesus voltar. O mundo está pronto para a sua própria destruição, mas antes de destruir a terra, a tua palavra nos garante que tu vais tirar os teus filhos daqui. Portanto, Senhor, nos coloque, confie que nós estaremos no grupo dos teus filhos, seremos tirados antes da destruição dessa terra. Assim como salvou Noé colocando na arca, assim como salvou Ló tirando ele de Sodoma, assim como salvou os discípulos tirando-os de Jerusalém, salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Pai, salve a nossa família, Senhor, nos dê a certeza que nós estamos caminhando para os últimos dias, e já foi profetizado que os últimos dias serão dias difíceis, as dificuldades serão reais, mas o nosso Deus é real, Ele é poderoso, e nós estamos do lado do Deus que nunca perdeu e nunca perderá uma guerra, uma batalha. Senhor, nos cubra com a tua justiça. Senhor, não permita que falte o óleo, que tomemos a decisão a partir de agora, Senhor, de sermos cheios do fogo do Espírito, de sermos cheios do óleo do Espírito. Não permita que falte o óleo. Ao estudarmos as profecias, Senhor, e entendermos o tempo, as datas, o evento, que nós venhamos ter a certeza que precisamos ou estaremos preparados para o cumprimento da profecia ou das profecias. Muito obrigado, Senhor, por ter mais uma vez nos ensinado através da tua palavra. Cuide de cada um desses que estão do lado aí da tela, Senhor, que estão online, aonde essa mensagem chegar. Dê tranquilidade, dê paz ao coração de todos os teus filhos, na certeza que tu fizestes a promessa, mas tu sempre é fiel em cumprir aquilo que tu prometes. Portanto, nos prepare, nos ajude a nos prepararmos para esse grande dia. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Um feliz sábado para todos vocês e que Deus continue cuidando de cada um de vocês e da família. Que Deus abençoe. Continue orando e se preparando. Jesus está voltando.